Boa noite, gente. Boa noite a todos. Pessoal chegando do trabalho aí, né? Mas estamos todos juntos. Espero que vocês estejam me escutando bem, tá? Então, hoje nós vamos ter uma live com Alex Lepletier, né? Do Espaço Lenormando. E vamos falar um pouco sobre os baralhos de entidades, né? Da Sônia Boixá Lema. E, em especial, ele vai falar sobre um, né? Então, assim, eu vou mostrar para vocês dos baralhos da Sônia. Nós temos o de Maria Mulambo, tá? Temos o baralho das almas, tá bom? Temos o Sibila da Estrada, temos o mini Mulambo e o mini Sibila, tá? E também temos o livro de Dona Maria Mulambo, né, que é o livro de estudos do baralho dela. E, em especial, nós temos o baralho da malandragem, né, que o Alex vai dar um foco mais nele. E ele já esteve na nossa página, mas até falando do baralho da malandragem, mas foi quando a Sônia lançou, né, que foi uma live que foi comigo, com a Sônia, com o Alex e com a Edjane. E ele teve na nossa página. Mas hoje é a primeira vez que ele está vindo como convidado especial, né, que não é em conjunto, para falar mais sobre o baralho que ele começou a falar. Então, se ele começou a falar, né, junto com a gente, ele tem que dar continuidade a isso, né? Então, eu vou chamar o Alex para ele se apresentar, ele falar um pouquinho dele, que é a primeira vez aqui, sozinho. E aí vocês vão conhecer um pouquinho. Quem já conhece ama, quem não conhece ainda vai amar, né? Então vamos chamar o Alex. Oi, Paulinha, tudo bom? Boa noite! Você tá me Oi, escutando pessoal. bem? Tá me ouvindo Como? legal? Pô, muito bem, estou te vendo bem, estou vendo bem, está tudo ótimo. Ah, porque eu e o computador, eu e a internet, a gente é meio assim, sabe? Não se dá muito bem, não. Mas a gente vai levando. Olha, seja bem-vindo à minha página, se apresente um pouquinho, fale aí Obrigado. um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, que a gente quer te conhecer nesse mundão todo, que eu sei que você faz um monte de coisa, é cheio de talentos, então conta pra gente aí, para o pessoal que não te conhece, conhecer. Então, gente, bom, como a Paulinha falou, eu sou Alexandre Pletiene, eu estou aqui no projeto Lenormando, que é uma rede, né, de canais de mídia social. Tem aqui o Instagram, que é o Lenormando, tem canal no YouTube, página no Facebook. E eu sou aqui um cartomante, astrólogo, oraculista. Me chamar oraculista, que já entrou uma porção de coisa que eu jogo, né? Aí o pessoal vai dizer assim, você joga tanta coisa, quem joga muito não joga nada. Mais ou menos, né? Porque a gente que vive disso e vive para isso no oráculo, Vai se a gente aprimorando, tem né? isso. Pô, eu moro na casa do baralho, gente. Aqui tem baralho até no banheiro. Tem mesmo. Quem vier aqui um Ah, dia eu vou vai ver. levar a Deméter aí para fazer uma live na Casa do Baralho. Vou falar Tem com que você, vir aqui, com a vamos fazer uma live Edjane, aqui dentro da casa do baralho. Tem vamos baralho de tudo montar quanto é isso aí. tipo. A gente eu moro com dois arculistas, Edjane e Wagner. A gente está sempre experimentando. Chega um oráculo, a gente usa, estuda. E uma vez que você aprendeu um oráculo bem, muito bem, para você aprender o segundo e o terceiro, é igualzinho uma língua. Você aprende uma língua para falar outra, fica mais fácil. A dificuldade é bem menor. Então eu vou dominando esses oráculos todos que eu estudo, como simbolista, como oraculista e tudo mais. E além desse meu trabalho na área espiritual, que é o meu carro-chefe, é do que eu vivo, eu amo pra caramba, eu hoje estou estudando biologia, né? Eu sou um estudante de biologia, eu sou jornalista de formação e É muita tenho coisa, eu tô dizendo, é muita. muita. Entre outras pós-graduações, eu tenho uma que é para mim o menino dos olhos, que é Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, e eu coloquei essa pós-graduação especificamente, que a gente vai falar do baralho da malandragem, né? E isso vai ter a ver com o baralho da malandragem. Eu também sou uma outra característica minha, que vai se adequar ao que a gente vai falar agora. Eu sou um ativista, né? Então eu luto pelas causas de direitos humanos, principalmente no recorte
LGBTQIAP+, e também fortaleço muito o movimento indígena, o movimento negro. Posso falar uma coisinha? Posso Pode. falar uma coisinha que aconteceu hoje? Não, Conta, gente, eu conta, falo conta. demagogia, isso é ligação, é conexão. Eu Nossa. tava né, separando os baralhos e tal. Eu falei assim, poxa, o Alex podia falar assim, o baralho com essa questão LGBT, porque eu não entendo. Então, eu sempre tenho medo de falar. Já até conversei com a Edjane isso. Depois seria bem interessante. Eu falei, não, mas eu não vou falar nada na live, não, que vai que eu falo uma batata, vai ficar ruim, eu não vou perguntar nada, eu vou ficar quieta. Aí tu chega aqui, não tem a ver, gente. Eu já estava conectada com isso. Tá? Mas quando você se pergunta, se você falar alguma coisa inadequada dentro de um contexto como esse, eu vou dizer, Paulo, olha, eu entendi o que você quer dizer, mas a maneira mais correta de falar é essa. Porque essas questões de gênero e sexualidade, que são fundamentais para o nosso trabalho como oraculista, né, elas não são próximas a gente, isso não é ensinado para a gente, muito pelo contrário. O que é ensinado para a gente é ser racista, homofóbico e machista. Isso faz parte da educação de cada um, de pensar que o lugar da mulher é na cozinha, que homem não faz nada, que coisa da mulher, que viado não presta, né, e que preto tem menos valia, e que é ladrão, que é vagabundo, né? Então isso aqui é ensinado para a gente. E veja bem, pensa comigo, se a gente pega um baralho, né, como aqui está o da malandragem da Sônia, a gente tem um monte de figuras que contam histórias. Então, se você vem numa conversa comigo, você vem para eu contar a sua história. A sua história que está representada e contada pelas cartas. E uma história ela é composta por personagens, situações e ambientes, que se montam numa narrativa, né? Então, eu vou ter que estar falando sobre gente. E o que é a base para identificar essas pessoas ali? Gênero e sexualidade. É homem ou mulher que está aí no meu jogo? Eu vou ficar com boy ou não vou? Quem está afim de mim e quem não está? Então, a maior parte do nosso trabalho é com questões de gênero e de sexualidade. Só que a gente recebe sempre as pessoas que estão à nossa frente com uma programação feita na cabeça. Que é o quê? Todo mundo que vem aqui é hétero. E cis, beleza, é hétero. Até que ela prove o contrário, que é uma programação que a gente tem desde cedo. Né? E aí você... O meu lugar é onde eu quiser. Caiu. Exatamente. Nosso lugar é onde a gente quiser, é verdade. O lugar de mulher e de viado é onde a gente quer, né? É isso aí. É desse jeito. Então, quando fala do baralho da malandragem, que eu vou tocar daqui a pouquinho, uma das características de grandes representantes da malandragem, Zé Pilintra, né, é justamente ser o quê? O defensor dos oprimidos. E a gente tem, assim, o maior malandro que teve na Lapa, insuperável, chamava-se Madame Satã. Que teve Sete Coroas, teve o Camisa Preta, e você vai ter uma série de malandros ali na Lapa que fizeram a história. Agora, igual a Madame Satã, não existiu. Madame Satã foi uma coisa insuperável. Quem era a Madame Satã? Era uma bicha da Lapa, que ninguém citava piada de jeito nenhum, porque ele batia o policial, dava tiro, arrebentava com tudo. Era bravo, fica quieto. Pois é, e teve também, como todo malandro, ele foi muito acolhedor, né? E aí criou muitas crianças que estavam abandonadas, protegeu prostitutas, as travestis e bichos da Lapa. Né? Então, olha só como tudo isso se mistura. A malandragem do Rio de Janeiro, ela se forma na Lapa. Né? E ali os malandros, a Pilintra carioca, não os Pilintra do Nordeste, da Jurema do Catimbó, que já tem outra pegada, né? Ele vai ter essa cara de malandro. E foi o Madame Satã, que foi, sim, um malandro com maior expressão na Lapa, de maior força, com os feitos mais heróicos, que durou mais tempo, porque Madame Satã conseguiu morrer velho. Os outros morreram no meio do caminho. Morreram principalmente alvos da polícia. Né? Aí... Então, eu falei dessa forma, né, como uma pessoa grande, assim, meu estudo está muito voltado para o baralho cigano, e também o baralho cigano ele tem papel, ele tem um lugar no que a gente vai falar hoje, né? Pelo baralho cigano ser a porta de entrada e a base estrutural para se construir os baralhos de entidades, que são esses baralhos canalizados por entidades, que é uma nova vertente da cartomancia, que surge aqui no Brasil, não tem no mundo nenhum outro baralho que foram produzidos da mesma forma, né? E aí, quer dizer, tá tudo assim, falando, né? Até porque deu um boom, né? Ele tá em todo lado, né?
Eu sempre falo na Jade que assim, o baralho de entidade deu um boom. Né? Porque antigamente as pessoas só baralho cigano, né? Vou num jogo, é sempre assim, deu um boom que assim, eu falei, gente, é muita coisa, é muita gente. Claro, tem gente que vem trabalhando há muito tempo, né? Com baralho, produzindo e tudo, mas eu digo assim, com a internet, eu acho que deu aquela, sabe, quando aquele brilho que Sim, expandiu, e as pessoas agora não estão associando tanto. Ah, porque eu sou da religião, eu não posso jogar. Também está tirando um pouco isso. Todos podem jogar, é um baralho, né? É um estudo. Porque antigamente tinha muito isso. Não, só quem é da religião que mexe com isso. E eu acho bem interessante que esses dogmas, essas coisas estão ficando pelo caminho, né? O pessoal está evoluindo, está crescendo. Mas fala, eu quero te ouvir falar. Quero aula do Alex. Depois de você falar isso, quando você fala dessa popularização do baralho de identidade, né? A gente está falando de um lugar de comunicação com o plano espiritual, com nossos guias, diferente, que nunca aconteceu assim, da forma como está se construindo agora. Que você ia sempre falar a quantidade incorporada, algumas pessoas recebiam mensagem da entidade, a mensagem fora do guia incorporado também sempre existiu, através de sonhos, de pessoas que trabalhavam e tinham afinidade com essas entidades. Então, o que acontece hoje é que a gente tem um instrumento, né, que é um instrumento mediador, que é intermediário, está entre a incorporação e a percepção intuitiva que a gente tem, a comunicação espiritual, que tem uma materialidade, está na carta, né? E aí, você fala assim, antes o pessoal falava que só podia jogar quem fosse santo, e tudo mais. Essa coisa, né? Esse preconceito. Né? Pelo menos no meio que eu vivia. E isso está na forma de carta, gente. E o que isso quer dizer a forma de carta? A carta é aquilo que está na mão de todo mundo. E o malandro, ele é uma figura que ele anda na margem, nas bordas de tudo. E esse andar na margem mostra que ele fica na interseção de mundos. Ele não está nem lá de dentro, nem lá de fora, ele não está nem lá nem cá. E se você pega o Zé Pilintra, que ele vai ser esse ícone da malandragem, a gente percebe que ele, como ele é uma entidade, que ele está em várias linhas e em linha nenhuma, ele anda na linha de Velho, na linha de Ogum, na linha de Exu, junto com o Xalá, quer dizer, ele fala com todo mundo, ele circula, ele é o cara da rua, ele é o cara da encruza. O que quer dizer encruza? É encruzilhado, tudo se cruza, todos os caminhos dão ali. Né? E a carta está na mão do malandro, é o instrumento principal do malandro, né? Então a carta não podia ser melhor para representar, né, para essas entidades poderem falar, por ser esse instrumento que está na mão de todo mundo e que está nos entremundos, e está nas encruzilhadas do malandro, né? É verdade. Não, é magnífico. Acho um trabalho assim magnífico. Tanto da gente que está aqui, né, e quanto da espiritualidade que vem através disso e vai trabalhando mais, porque não é só naquele lugarzinho, naquele momento. Não, é a todo momento. O pessoal está buscando isso, essa orientação também que a carta traz para a nossa vida. Eu adoro, eu amo. Se pudesse, eu jogava todo mês. Aqui em casa, Wagner não é muito disso não, mas eu e a Edjane, a gente dá o braço para uma amiga minha, que é minha amiga, minha médica e também minha aluna de baralho. A gente é Maria Baralho. Olha, tem uma mulher que está jogando ali, sei lá, está jogando coquinho do canto da praia de correr lá, marca consulta. Tem pais tanto que jogam música e virtude, tem cara. A gente vai nos locais mais recônditos, mais sinistros desse Rio de Janeiro. Nem jogam, né? Vai em tudo, nem joga. Não, nem joga. A gente joga pra gente, a gente quer joga todo dia. Isso é uma coisa de louco, né? Agora, uma parada interessante para a gente começar, de repente, dar uma linha mais assim para isso aqui, para essa conversa, é falar dessa questão de baralho de entidade, né, Paulinha? A gente tem esse baralho que vence esse mediador, que é um instrumento que vai permitir que a entidade fale com a gente, não necessariamente incorporada ou dentro dos templos. Agora, fica bem claro, o oráculo da entidade ele não substitui a incorporação e o médium incorporado. A experiência que você vai ter, o Zé Pilintra incorporado, falando com você,
E dele falando uma carta é outra, né? E aí eu penso assim, como é que você sabe disso? Você é da macumba ou não? Eu não sou iniciado em nenhuma religião de matriz africana. Mas eu fui criado na Umbanda. Eu nasci dentro do centro de Umbanda. Eu vivia Umbanda, todo dia eu via os rituais, eu tomava cachaça do Exu, minha mãe namorava o Exu, minha mãe foi da Umbanda, minha mãe bandista até. Eu falo agora, Martim, tanto fica Martim. Não fiquei apaixonada por Martim, tanto me calma. Aí quer dizer, eu fui recebendo essa espiritualidade da ancestralidade sem estar inserido ali. Então chegou um ponto da minha vida, primeiro o que aconteceu ali? Eu comecei a rejeitar essas religiões de matriz africana pelo racismo e pela intolerância religiosa da família da minha mãe, que dizia que era coisa ruim, que era coisa de vagabundo, que era coisa que ia atrasar a vida da minha mãe. E a minha tia-avó, irmã do meu avô, ela tinha um discurso muito racista que não tem nem como reproduzir aqui a forma como ela se referia ao pai de santo da minha mãe, que era homem negro e que incorporava o Exu, Tranca-Rua das Almas, que era a entidade principal lá da casa. E aí, aquilo foi me misturando em mim, no tempo que eu tinha aquela vivência direta lá, eu ouvi isso dentro de casa e criou um conflito. Eu não conseguia estar dentro nem estar fora. Até que essa vivência maior com o lado da espiritualidade, né? Eu comecei a jogar tarô, depois baralho cigano. Minha prima, que era Elorixá de Candomblé, que faleceu o ano passado, infelizmente, Catinha, minha prima Cátia de Oxum, ela incorporava uma cigana, Dona Cigana das Sete Estradas, e eu passei a me reaproximar disso, até que finalmente resgatei. E quando eu resgatei esse contato com a espiritualidade, o que eu percebi? Lembrava que quando eu dormia, tinha uma beliche que ficava aqui, uma parede na frente da beliche, né? Então eu deitava olhando para essa parede, tinha um vasculhante, não era uma janela, e na beira-linha do vasculhante tinha o altar da minha mãe, que tinha um Zé Pilintra, que ficava em cima de um potinho de ferro, de fazer unhas, cheio de moeda, que era uma firmeza que minha mãe tinha para não faltar cliente, para ela poder sustentar a gente. E eu achava, aquele Zé Pilintra me olhava, eu via como se ele fosse vivo, aquilo ficou na minha cabeça a vida inteira. São coisas que ficam. Ficam. Até que chegou um momento que eu comecei a viver essa questão de mais próxima, militar, né? Ir para a rua, contra a intolerância religiosa, participar de manifestação, de movimento anti-intolerância, movimento antirracista. Que se a gente fala de religião brasileira, não estou falando de religião europeia, você vai tocar a questão racial, ela atravessa essas religiões brasileiras na parte indígena e africana, que são as dois terços da matriz cultural brasileira. Até que um dia eu recebo uma ligação de uma amiga minha de Portugal falando assim, olha, eu vi uma pessoa vestida no metrô, chamam de metro aqui do Porto, assim assado, terno branco, chapéu Panamá, com uma faixa vermelha, uma gravata vermelha, mas eu achei aquilo tão diferente que eu falar com a pessoa, ela não me ouvia. Não sei se aquela pessoa que eu vi era uma entidade que só eu estava vendo, ou se era alguém vestido daquilo que não ouviu chamar. Futuramente eu descobri que tinha uma pessoa ali mesmo. Mas eu falei, isso é Zé Pilintra. Essa minha amiga é angolana, mora em Portugal desde os 18 anos, tem 60 e pouco agora, ela é mais portuguesa que angolana. Ela tinha adoção a toda a religião brasileira de matriz africana e era muito cristianizada dentro do esoterismo dela. Né? E aí, o que rolou? Eu falei, é isso. A partir desse dia, eu recebi um monte de mensagem de Zé Pilintra. Gente mandando mensagem, imagem, até que eu estava falando com uma amiga minha da área que joga baralho de espadilha, e ela conversando comigo, caiu o baralho no chão, que é o baralho de Zé Pilintra, que ela tinha da Eliane Hartmann. Ela jogava de espadilha e Zé Pilintra. O baralho caiu no chão, abriu umas cartas e ela me passou uma mensagem que envolvia uma situação que eu estava vivendo ali, que tinha conexão com Portugal e o Brasil. Aí eu fui recebendo aquele monte de mensagem. Aí, o ápice, onde a coisa fechou, foi... olha, 2 momentos que a coisa fechou. A Mônica, minha amiga, falou assim, olha, eu tenho aqui um presente para te dar. Fui lá, ela me deu o baralho do Zé Pilintra Eliane Hartmann. O livro, eu falei, eita. Aí eu falei assim, olha, aconteceu isso. Ela, nossa... Mas ainda não tinha Casa do Baralho, vocês ainda não estudavam essas coisas. Não tinha, era só assim, eu estava vendo o Zé Pilintra à minha volta por comunicação, por informação que vinha. Aí chega o carnaval. Estou eu
bichérrima, como sempre, de maiozinho de unicórnio cor-de-rosa, um chifrinho aqui na orelhinha, pulando com minha bunda de fora na Lapa. Eu tô me dirigindo para Lapa, ali na Cinelândia, me dirigindo para Lapa. Tem outro movimento do Brasil, que tem os arcos de fundo, né? Ele vai dar naquela rua ali do Paço Imperial, que vai dar na Lapa. Aí eu vejo uma pessoa que está no meio daquela multidão, por um carnaval, feliz da vida fantasiada. Assim, ó, andando assim, ó, com a cabeça baixa, você vê o campo do chapéu. Exatamente esse chapéu que está aqui do Baralho da Cena, igualzinho. Aí eu falei que eu fiquei olhando assim e fiquei parado. E conversando com meus amigos. A pessoa não olhou para minha cara, porque eu não tirei o olho dela. Ela veio andando, olhando para o chão, achava vestida de malandro. Era uma pessoa não binária, uma pessoa trans que morava numa casa de acolhimento de pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade, né? Que eu já conhecia, gostava de se vestir com essa indumentária ligada às religiões de matriz africana. Só que eu nunca tinha visto ela vestir de Zeppelin. Mas eu não sabia que era ela, porque cabeça baixa. Eu vi ela andando assim, meio que em pulo. Aí quando chegou perto de mim, virou assim, ó, boa noite, moço. Formoso. Você deu um beijo, bateu um tapinha no meu braço e seguiu. Aí eu falei, que isso, cara? Eu venho aqui, tem uma pessoa incorporada de Zeppelin, porque ela estava incorporada no meio da rua, no carnaval, andando, vestindo aquilo, vem e fala pra mim, quer dizer, esse não foi um evento solto. Foi um evento que obedeceu uma sequência de eventos simbólicos que estavam ali. Mas eu falo que são confirmações, porque vem uma coisa, vem outra. Sim. Não é aquela coisa que foi por acaso aquilo ali, não. São ligações que se você parar para ver, você vê que tem uma sequência. Exato, é tudo interligado. E aí, Zé Brito se manifestou para mim ali. Eu entendi como isso. Passou, a senhora não tinha feito o baralho da malandragem ainda, né? Eu estava com o baralho da Eliane Atman, e aí eu comecei a ouvir Zé Preto falar no meu ouvido. Pega o baralho e abre agora. Ele só dizia isso. Aí eu pegava o baralho e abria. As cartas que saíam, sempre que essa voz falava no meu ouvido, elas não estavam naquele lugar que você olha e fica, pode ser isso ou pode ser aquilo, é tal coisa. Era uma mensagem tão direta, que quando abria, né? Claro, certeira, objetiva. E aí, ao longo dos meses que se passaram a partir daí, eu sempre obedeci esse ouvido que ele falava para mim, né? E olhava ali. Aí passou o tempo, né? Eu percebi, aceitei isso dentro na minha vida. Fiquei muito feliz de poder ter dado uma força para minha mãe, que sofreu muito com o racismo religioso lá em casa, sendo massacrada pela minha família racista, que desvalorizava, descredibilizava a religião dela, e ela meio que se afastou, porque por conta daquela fez traficante evangélico, fecharam os centros, os pais de santo dela morreram, mas aí eu falei, não, mãe, vamos chamar Zé Pilintra, vamos fazer isso. Eu resgatei, me aproximei mais da minha mãe, que tinha muito próximo, e eu consegui pegar todos os muitos anos que ela se dedicou de trabalho religioso ali, e revalorizar aquilo e ela reinserir na vida dela. Aí a Sônia criou. Primeiro foi o baralho da Sibila da Estrada, que é um baralho que eu adoro. E eu tinha ido falando de baralho de gilete para a gente chegar aqui na malandragem. Eu tinha ido no Pai de Santo, que ele falou assim para mim, ó, você vai fazer um trabalho espiritual assim, assim, assado, e no final você vai botar uma oferenda para o povo cigano, frutos assim, assim, assado. Eu fiz tudo, não fiz a oferenda, eu esqueci. Fui de novo nele uns meses depois. Ele falou assim, ó, olha só, você fez tudo. Tá aqui, ó, tudo bem entregue. Mas o balaio de fruta você não colocou pro cigano. Não foi? Eu falei assim, Eu disse assim, então você tá em tempo... Nem como dizer não. Escuta isso. Aí eu cheguei e falei assim, dá tempo de dar, o cigano tá aqui te esperando. Se cigano Pablo, uma coisa assim, não sei o nome dele. Aí eu fui botar as frutas lá pro cigano. E quando eu falar cigano Pablo... Não, primeiro eu perguntei assim, onde eu coloco isso? No lugar cigano ou hospital de Santa Sara, na gruta ali de Ipanema. O baralho mostrou claramente que uma combinação que saiu, que era Santa Sara, eu falei, inegável. Agora eu vou oferecer para você, meu cigano Pá. Quando eu ia falar Pablo, veio uma voz no meu ouvido tão forte que disse assim, meu nome é Vladimir. Parecia que tinha feito 5 dedos. Aí eu, tá bom, Vladimir. Só que eu ouvi uma sonoridade que ressoou na minha alma. Aí eu falei, beleza, Vladimir é Vladimir.
E aí eu fui colocar, deixei aquilo lá em repouso, né, para entrega deles, 3 dias ali, e saí dali com uma palavra na minha cabeça. Galo, 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 galo. Galo? Porra, de palavra aleatória essa na minha cabeça. Acabei de fazer a oferenda pro cigano. Não é aleatória, mas vamos lá. Aí quando eu cheguei, que eu peguei o baralho que estava lá, perto da entrega, e botei na mesinha de cabeceira do meu quarto, os baralhos da Sônia ficam no meu quarto, sempre perto de mim, na mesinha de cabeceira do meu quarto, ali. Aí que eu botei o baralho ali, tinha a carta do galo. Eu falei, eita, carta do galo? Caramba. Passou, no dia seguinte, foi colocar o oferenda nos pés de Santa Sara. Quando eu cheguei lá no arpoador, vocês não vão acreditar, tinha um galo andando dentro do santuário. Aí eu botei lá, olhei aquele galo. Um galo andando assim, a esma é difícil. Um cachorro, qualquer coisa. Um gato, mas um galo é difícil. Em Ipanema, na beira da praia, naquele parque ali. Aí eu coloquei os moedinhas que eu tinha separado para vir da oferenda. Quando eu saí de Guarda, eles vão falando assim, oi, amigão, boa tarde. Eu falei, boa tarde, querido. Você não tem R$2 para comprar milho pro nosso galo, não? Aí eu falei assim, tenho. Tá ali no pé de Santa Sara, é só vocês irem lá buscar. E aí, a partir daí, a comunicação com o Vladimir, que eu não sabia quem era cigano Vladimir, porque eu nunca estudei nada de espiritualidade cigana. Eu fui ler, quer dizer que é um cigano líder, que é um cigano... Batia com aquela pose de autoridade que ele falava comigo, mas uma autoridade muito afetiva, muito próxima, muito amiga de mim. Ele não estava me dando ordem, ele estava falando num tom que fazia parte da característica dele. Autoridade porque ele é uma autoridade, então tem aquela autoridade natural, não é que é aquela autoridade querendo ser autoritário. Ele já tem aquela... de líder, né? É isso aí. Aí era ele e Zé Pinto no meu ouvido. Aí vinha esse Vladimir, Acabou pega a a carta agora, que eu tenho para falar. Pra ficar total. E para não dar muito exemplo de Jânio, que era de Jânio, falava assim, Vladimir é um cigano de muito fenômeno. E já começou comigo com um fenômeno, né? Aí eu vou citar assim, exemplos que deram, mas como aconteceu com o Zé Pilintra, né? De falar e a mensagem está aí. Vladimir começou a falar, abre o baralho da Sônia e usa tal jogo. Escolhi o método. Aí eu jogava ali, a mensagem vinha. A ponta ele prevê, eu estava prestes a viajar, ele falou, joga lá. Aí eu olhei, fiz aquele método grande, e saiu exatamente a combinação, foi a sombra, o diamante, a luz e a carta que o Vladimir se apresentou para mim no baralho dizendo que era dele. E é quando eu olhei aquilo, eu falei, luz, sobre essa luz é morte, uma coisa esquisita. Nossa, com esse diamante parece que eu vou ser pressionado, igual o carvão é pressionado para virar diamante, né? Porque o diamante ele vem do carvão, que é aquela coisa preta da sombra ali, que é muito pressionada por debaixo da terra, até que ela muda a composição química e já vira diamante, né? Eu falei, mas é uma coisa tão estranha isso aqui. Eu mandei para a Sônia, ela falou, sei lá, que vai ficar bom, que a minha saúde ia ficar melhor, que ia ter problema de saúde, que ia ficar melhor. E eu falei, gente, parece que eu vou morrer aqui, mas que eu vou escapar da morte. Não deu uma semana, eu estava internado na Fiocruz, com uma gastroenterite severa, que me levou a quase uma insuficiência renal e uma hemorragia que eu quase fiquei uma bolsa de sangue. Quando eu vi os meus exames, que eu sou técnico em análises clínicas, né, eu uma formação na saúde, primeira, né? Eu falei, eu quero saber todos os resultados. Os profissionais passaram ali, eu falei, meu Deus, meu rim está parando. Ou eu vou para hemodiálise, ou eu vou pagar aqui. E eu tinha uma série de comorbidades, de condições que complicavam, ainda mais no meu caso, dificultando o tratamento. Aí só falava assim, Vladimir, você falou que estava comigo, eu confio em você. Dito e feito, o meu corpo reagiu ao tratamento, não complicou, e eu consegui sair de lá. Né? E outras mensagens assim. Então, o que eu quis colocar aqui, com essas coisas que eu falei para vocês? É que na minha experiência pessoal, eu posso falar a partir dela, já que eu não sou dentro do centro, não tenho iniciação, não tenho chão de terreiro, não tenho nenhum corpóreo, né? Eu posso dizer que essas vivências que eu tive a partir do baralho, foi só com o baralho que eu consegui acessar a minha espiritualidade de família, que vinha do... minha prima candomblecista, minha mãe umbandista. E aí eu retomo Mas o contato. você já tinha uma conexão grande com
o seu Zé que você dormia olhando para ele ali, né? E mais, aí voltando para o seu Zé para chegar nesse baralho da Sônia, né, eu retomo contato com a minha família de Brasília, que essa foi a prima do meu avô, que todo mundo morava muito junto, foi para Brasília muito cedo. Um pouquinho antes da Constituição de Brasília, no momento da Constituição de Brasília, um pouquinho antes até, né? E eles ficaram lá, e a gente ficou afastado, não tinha telefone, o telefone era caro, pagar a urbana tinha, assim, muito distante. Vieram as gerações, a gente não conseguiu manter muita proximidade, apesar de ter alguma, e aí eu resgato eles. O que acontece com a família de Brasília? Todos ligados à Umbanda, Candomblé e principalmente a Jurema. Eles têm Jurema. Qual é a entidade da minha família, por parte de mãe, que é a entidade protetora da família? Zé Pilintra. E aí a gente se encontra e se reencontra, né? Se encontra pela primeira vez e se reencontra no caminho espiritual que a gente segue junto, essa questão de hereditariedade. Eu me vejo de novo falando com o Zé Pilintra, que eles, como são do Rio de Janeiro, a família se origina no Rio de Janeiro e vai para lá, você tem essa influência do Zé Pilintra da Umbanda, do Zé Pilintra Malandro, e do Zé Pilintra do Catimbó, né? Mestre, curandeiro, juremeiro. Né? Então os dois Zé Pilintras estão ali. E aí eu falo, gente, seu Zé, dá aqui um abraço, que tá junto, né? E aí você vê, eu falei aqui, povo cigano e malandro, os dois povos da estrada, da rua, né? E é onde eu passo a minha vida. Né? Assim, você viu, eu fico muito dentro de casa. Porque o meu trabalho, quando a gente trabalha dentro de casa, em home office, você vai atender cliente, tem um cliente a cada 2 horas, você fica com o horário quebrado, você não consegue sair. Acabou o dia, você ficou com o tempo livre, mas não conseguiu sair de casa. Mas a minha vida sempre foi chão, sempre foi rua. E o que eu faço? No ativismo social, eu vou protestar nas ruas, eu vou para a rua encontrar as pessoas que eu preciso ver e conhecer. Então, a rua é minha casa, né? A rua como um lugar de convergência. Gente em casa, literalmente. A rua que tem em casa. Não, totalmente. E tem toda a rua dentro de casa, isso aí. Mas com a internet, que é uma grande rua virtual. Né? E aí, o que acontece comigo? Eu acabo me tornando uma referência no baralho cigano. E o baralho cigano, apesar de não ser cigano, de ter sido criado lá por Hester no século XIX, associado ao nome de Lenormand, que não tem nada a ver com ele. Ele vem para o Brasil e a gente chega na Kátia Bastos, né, que tem aqui da tribo cósmica. Kátia, né, que ela trabalha. Isso, a tribo cósmica é uma escola iniciática que se fundamenta na encantaria cigana, no candomblé e na umbanda, religião da natureza. E Kátia, incorporada com a ciclamestra cigana Rainha do Oriente, ganhou o Lenormand. Ela orienta um artista a repintar o Lenormand para poder ele agregar os fundamentos da escola iniciática e da rainha cigana. A primeira vez que uma entidade incorpora e orienta alguém para construir um baralho. Foi um baralho cigano dessa entidade que abriu o caminho para, a partir dali, vem Eliane Artman e toda a galera dali que gera os baralhos de entidade. Eu conheci Kátia já agora, na segunda edição maior do baralho dela. Isso. E aí, quer dizer, eu faço um evento que eu identifico isso, a Kátia, o baralho da Kátia, ela vai estabelecer pela primeira vez a iconografia, as imagens que a gente chama de escola brasileira, Associação Orixás, Trevo como obstáculo, né? Porque isso a gente falava dessa forma de interpretar o baralho, lendo o baralho europeu, não tinha um baralho brasileiro. Aí a Kátia... Uma apanhada já brasileira não tinha, realmente, era só o jogo. Na imagem, não. Era a imagem europeia com a visão brasileira, influenciada pelas culturas de matriz africana. Né? E a Kátia cria o primeiro baralho que vai colocar ali o simbolismo do orixá, do guia, e aí tudo vai se basear nesse baralho para criar a escola brasileira. Aí a Kátia, ela finalmente, ela não cria o que já existia, mas ela pare, né? Como boa filha de Iemanjá, né? Ela vai parir, ali aquele baralho vai dar corpo, vai dar forma, vai dar identidade para aquele baralho. Chegar nesse trabalho que é hoje lindíssimo, né? De várias entidades. Tem que começar por algum lugar, e ela foi
eu acho que privilegiado. Eu acho que a gente faz alguma coisa boa, a gente tem que se sentir privilegiada, feliz, né? Por dar início a algo tão importante. Porque a Kátia não é um baralho bacana, um baralho legal. A Kátia é um marco histórico. Não é só um baralho bonito, um baralho novo, inovador, que deu um outro olhar para a gente. Não, é um baralho histórico do Lenormand e a partir daí a criação de uma nova corrente de cartomancia, que começaram os guias a influenciar. O Fábio Danari uma vez colocou um texto. Fábio, querido, um beijo para você grande. O Fábio é o criador do baralho da Umbanda, que tem um baralho muito lindo, que foi lançado pela editora Presságio, que responde muito bem. Ele falou assim, já tinha um baralho de entidade antes da Kátia Bastos. Concordo com ele. Mas esses baralhos de entidade não eram baralhos canalizados por entidades. Eram baralhos feitos que tinham a roupagem da entidade e feitos para serem vendidos, comercializados a partir dessa marca, que seriam as entidades ali. Né? Agora, o baralho feito por orientação espiritual começa na Kátia. Né? E aí, quer dizer, você vai ter pelo menos 3, tem vários produtores de baralho, né? Mas acho que a gente pode destacar aqui Kátia Bastos, Eliane Artman, né? A Kátia Prepulsora, Eliane vem a seguir. Depois tem o baralho que é pouquíssimo falado, mas acho que é um marco também, que é o baralho do Lucimar Martins de Trancar das Almas, que vai falar de toda a mitologia, todo o imaginário de Trancar das Almas ali. E Sônia. Tem outras pessoas que vão produzir muitos outros baralhos. Mas assim, como é que a Sônia se coloca nesse contexto? Ela é a autora mais prolífica, ou seja, aquela que produziu mais baralhos de entidades. Ela tem 4 baralhos diferentes entre si, com uma estrutura simbólica ímpar, que é a marca dela, né? Baralho de Mulambo, como você falou aqui no começo da live, né? Baralho das Almas, Sibila da Estrada e baralho de malandragem. E aí Sônia vai criar, né, como uma de santo, de Umbanda, vai ter esse lugar para ela poder se colocar e falar a partir disso, né? Toda uma estrutura trabalhada, uma estrutura, uma vida toda trabalhando com isso, e ela vai criar o baralho de entidades. E sim, esse baralho da malandragem, Sônia, e eu acho muito bacana. A Eliane, ela tem um baralho muito legal também, que funciona pra caraca. Gente, o que é esse baralho da Eliane? Eu uso ele pra cacete. Mas o baralho da Eliane, ela tem uma simbologia que fala da malandragem, mas ela não fala só. É um baralho que ele serve para Exus e Pombageiras. É um baralho mais abrangente, que também é mais, não é específico de uma só. Isso, não é específico. Agora, o baralho da Sônia, ele é um baralho específico. Então, ela recortou toda a simbologia, todo o imaginário de Zé Pilintra, malandro, carioca, e colocou aqui nesse baralho. Né? Então, você vai ter o chapéu, o lenço, a elegância do lenço. Né? Não, as cartas são de uma elegância assim, que você olha, nossa, é muito elegante. Eu acompanhei ela produzindo, né? E ela conversava e eu ficava angustiada com ela. Eu não estou procurando. Eu falei, ai, gente, eu já ficava nervosa por ela. Eu falei, gente, eu fico nervosa por você. Nossa! Bem-vindo ao Clube dos Oceanos. Vamos todos, fala. E essa cartinha do lenço, que eu acho muito bacana, né? Que ela fala justamente o quê? Da elegância. É quando você tem algo que está harmonioso, suave, bonito, gostoso, impecável, né? É algo que está tudo no lugar. Tanto esteticamente, né? Que agrada ao ver, quanto adequado às circunstâncias e situações. Né? Então, ela traz essa coisa do malandro, né? De conseguir ser aprazível. Né? Palitozinho, lencinho. Para ficar bonito, vaidoso, ali bonitinho, essa carta de vaidade danada. E de etiqueta, né? Onde você consegue entrar no lugar e conseguir fluir nesse lugar, estando integrado dentro das normas e alinhado, né? Tudo muito alinhado, né? E aí a gente tem essa simbologia. O baralho dela tem uma estrutura muito bacana, que acabei não separando as cartas que eu queria, mas eu vou só separar algumas aqui, mas que também é interessante. Já estou com todas elas aqui, que é a carta 0, que é a chave, né?
Então, ela não tem número. Ela é uma carta que ela está antes do começo e depois do fim. Então, quando essa carta a Sônia fala é um portal, e essa frase que está aqui no livrinho dela, do portal, é bem interessante, né? Porque essa carta, quando cai no baralho, ela mostra um ponto de transição, um ponto de mudança, onde eu estou saindo de um lugar e entrando em outro. Né? Então, é uma carta de conexão, que vai mostrar o início de uma fase importante, né? Que vem da chave para lá, né? Olha isso aqui, ó. Sarrúfica. Que saudade! Beijo pra todo mundo! Sarrúfica, vem falar comigo. Vem pra cá, Sarrúfica. Vem todo mundo pra casa do baralho. Vem pra casa do baralho, que tem espaço, tem cafezinho. Fui falar em fazer live aí, que todo mundo quer ir. Olha, Nath está chegando aqui, no começo de julho vai vir tomar café com a gente. Com certeza! Nossa! Vem, Nath! Uma gira com a Nath! Vamos! A casa do baralho te espera! Mulan, vence! Tchau! Já é pombagira incorporada. Já tem tá falando no meu ouvido, jogando carta. Olha só, falando em chave mestra, importa, ele já abre a porta e entra, né? Já abre a porta, já chega, já muda tudo. Tudo. Essa carta tem essa característica de indicar pontos de virada importante, ou momentos que vão desencadear alguma coisa, que vão gerar oportunidade, vão gerar mudança. E aí depois ela vai acompanhar toda a simbologia do malandro, as cartas que falam da roupa dele, né? Como eu falei antes, o lenço, o chapéu, o sapato. E tal, vai representar as pessoas, você ter esse cuidado de colocar, né, o homem e a mulher, e as pessoas que fazem parte desse baralho como pessoas pretas, como pessoas negras e pretas aqui, né? Interessante, achei assim de uma intenção perfeita. Justiça social. Eu acho, é o que eu falo, quando eu converso com a Sônia, que ela está produzindo os baralhos e tal, aí às vezes ela me mostra uma carta ou outra, quando ela está pronta, eu falo assim, ai, Sônia, como é que você consegue? Paulinha, não tem jeito, às vezes eu quero mudar um negócio e não consigo, é assim. Eu falei, amiga, é desse jeito que eles fazem. E é muito injusto a gente ficar reproduzindo sistemas simbólicos com padrão europeu. A Europa é lá, a Europa, ela foi a origem do nosso massacre. A Europa escravizou essas pessoas pretas que estão aqui. A Europa promoveu um genocídio negro e indígena que funciona hoje como elemento organizador social até agora. O genocídio indígena não acabou, ele continua acontecendo. A população preta, a população negra, ela é alvo de racismo toda hora. Não é todo dia, é a cada segundo. Quando eu penso assim, gente, não tem isso mais. Aparece mais coisas. Gente, o povo não cresce. No momento que você segura a bolsa, quando viu um jovem sem camisa, que não seja branco, tenha passado do branco, e você segura a bolsa, o racismo está ali dentro de você, mesmo que você não manifeste isso conscientemente. Está ali porque se vier um garoto branquinho, lourinho, que seja um assaltante, ele vai te roubar e você vai tomar uma surpresa. Porque você nunca esperaria. Eu fico com medo de qualquer pessoa que eu não conheço. Na rua. Eu já sou assim, qualquer pessoa. Não tem negócio de cor. Tá de noite, tô na rua, já fico apreensiva com qualquer pessoa que apareça. Que é o certo. É o certo também. Entra dentro de um gatilho, que é também você como mulher. Talvez um homem não tivesse esse gatilho todo. Porque a mulher, quando ela sai na rua, ela já é mais vulnerável socialmente. Ela é vulnerável ao assalto, ao estupro, ela é entendida como fraca e ela vai ser sempre o primeiro alvo. A mulher pode ser forte, porradeira, mais forte que qualquer homem. Se vir um homem fraco e uma mulher, quem for bater, vai bater na mulher, porque vai entender, por ela ser mulher, que ela é mais fraca. Mesmo que ele se perde com essa escolha. Mas aí a mulher educada fala o quê? Proteja-se, cuidado na rua, olha os outros, ela vai ter muito mais sensibilidade a essa coisa do que a gente que é homem quer para enfrentar, para bater. Qual é, meu irmão? Sai daqui para proteger. Né? Então tem essa questão social aí. E a senhora teve esse gosto. E aí tem outra parte, que é como se fosse um outro setor do baralho, que são os naipes.
ela homenageou os naipes da cartomancia no baralho dela, Sim. colocando como cartas ouros, copas, paus e espadas, que vão ter características, né, específicas aqui, e acho que eles vão representar forças maiores que agem na gente, né? Situações, ambiências, né, configurações de momento que vão responder, vão seguir a característica de cada naipe aqui, né? E o resto vai ter uma malandragem. Estão me perguntando se a chave confirma, é o nome que está aqui, né? A gente não sabe o nome da pessoa. Está desativado os comentários? O meu não. Não, tão rolando aqui no comentário. Comentando, não está desativado, não. Eu só estou falando aqui porque ela botou, aí eu... Não, até porque ela comentou, né? Se ela comentou, você está lendo, pode ser algum tipo de... Não. Isso acontece? Quando a pessoa lê, você pode tirar os comentários de algum momento. Acho que se você clicar em alguma parte aí da live, os comentários, eles somem. E às vezes a gente clica nisso sem querer. De repente olhar... Não, tá aqui. Eu estou olhando. A Nath acabou de colocar. Não tá, não. Então tá normal. Beijo, então, tem Nath. que ver o seu celular. Fiz uma live com ela terça-feira e ela comentou sobre uma carta do baralho. Da malandragem. A do sapato. Ai, fantástico. O Sabe o que sapatão tá aqui. ela comentou? Ela comentou assim, eu nem tive como falar com a Sônia, que a minha vida tá corrida e a da Sônia também. Então, assim, as pessoas acham que a gente se fala todo dia. Não é, gente. A vida da gente é muito loucura. E ela comentou sobre os naipes embaixo do sapato. Ah, sim, todos os naipes embaixo do sapato, né? Olha o que eu falei anteriormente, que os naipes eles poderiam vir como ambiências, como situações circunstanciais que estavam ali. O que é o sapato? É o nosso caminhar no mundo. O sapato da carta da Sônia, ele é o elemento por onde a gente pisa no mundo, os caminhos que a gente tem, né? O impulso, né, que a gente dá para frente, né? E até mesmo, como ela coloca no material dela, o destino da pessoa, né? Que é o destino que é aquilo que a gente vai do encontro, que a gente vive. E quando tem esses naipes no chão, quer dizer, eu ando pela cartomancia, mas é mais do que isso, né? Eu ando no mundo, né? Em tudo aquilo que as cartas representam, em copas, em ouros, em espadas, em paus, no conflito, no ganho, no amor, né? Na superação das adversidades. E a Nath fez uma observação. A Nath é uma grande oraculista, né? E é uma pessoa ligada à espiritualidade muito forte. E ela, até o senso estético que ela tem, você vê a apresentação do trabalho dela, acredito que ela fez curar. Conheço ela há pouco tempo, sua aluna que ela falou, que é sua aluna que te ama, entendeu? Aí eu falei pra ela, eu e a Alex não nos conhecemos pessoalmente, porque quando eu vou aí você não tá, a gente não se encontra, mas eu falei assim, mas a gente já se ama aí, ó, muito tempo. Ó, muito tempo. Não, você é uma pessoa maravilhosa. Isso é bacana, isso bem colocado, né? Você vai ter os dados, né? E aqui a Sônia colocou uma carta que eu acho importante pra caramba, dentro da história de Zé Pilintra, que são as minorias, né? A Sônia tem uma consciência social muito grande, que ela vai falar o que das minorias? A situação de minoria. O que é ser uma minoria? É estar em vulnerabilidade social. E minoria não quer dizer com número. Tem gente que fala muito que minoria está em menor número. Não, minoria são os grupos sociais que encontram mais vulnerabilidade e que estão afastados do privilégio. Um bom exemplo disso é mulheres. Você tem muito mais mulheres do que homens no mundo, né? E mulheres... biologia decidiu isso aí, né? Estatisticamente, tem mais mulher do que homem. E você tem mais preto do que branco. Sim. Mas ser preto e ser mulher são minorias sociais. Porque a nossa estrutura social ela é feita a partir de quê? De quem domina é branco, homem, hétero, cis. Então, esse é o topo da hierarquia social. E tudo que está abaixo disso, que é pressionado e pisado. Então, além dessa carta representar a minoria em si, ela vai representar o que a minoria sofre. Que é falta, carência, adoecimento por falta em todos os sentidos, né? Perda, diminuição de espaço, sufocamento, angústia. E você vê um exemplo, vamos botar um exemplo de minoria aqui para entender essa carta, como é que ela se coloca no jogo. Vamos botar mulheres trans e homens gays. Nós temos
vidas diferentes. Um homossexual e uma pessoa trans, que são coisas distintas, né? Elas não fazem sexo igual a pessoa hétero, elas não se relacionam com a pessoa hétero, e elas têm formas de viver que são diferentes da pessoa hétero, né? Então, isso, quando você vai falar de política pública, o Estado ele precisa fornecer, atender as necessidades desse grupo específico. E você fala de saúde pública, né? A gente tem esse que está aqui, que é enfermeira, vai entender bem isso. Beijo, meu amor. Você vai precisar que esses médicos conheçam o que é a realidade de um homossexual, que mazela que ele sofre socialmente, como o psicológico ele é afetado pela homofobia, as formas que a gente pratica sexo, que tipo de problemas que sujeitam a gente, como que a gente tem que olhar da mesma forma. Uma mulher vai no ginecologista e um homem vai no proctologista para ver as questões ali, mas não estão preparados para isso. Acontece? Quando acontece algo com a gente é tratado inadequadamente. E a gente acaba morrendo, adoecendo ou piorando. Eu tinha pensado nisso. Pois é. Né? Assim, eu evito de falar, porque assim, eu não entendo, eu não sei. Às vezes eu falo com a Edilane, gente, eu queria. Aí ela, pergunta a Alex. Alexa, pergunta que eu falo, gente. Estamos juntos, Thiago, fica falando sobre isso. Eu não entendo esse negócio de LGBT, essas coisas. Não é o meu mundo, porque eu nem estudo isso. Aí eu fiquei pensando, às vezes me dá um nó na cabeça que eu não entendo nada. Ela pergunta a Alex sabe tudo. Porque é falta de informação. A gente, sim, às vezes, a gente erra por falta de informação. E a coisa pior do que isso, por que existe a falta de informação? Olha como você falou, eu concordei com você. Não é o meu mundo. Porque você não vive a realidade. Mas assim, você como mulher hétero, eu já vivi o seu mundo. Porque quando eu cresci, ninguém me deixou dizer que eu era gay. Me forçaram a namorar menina, me forçaram a beijar uma menina, me forçaram a ficar com a menina. Se eu não ficasse, você escolheu socialmente. Mas olha só, eu falei não é o meu mundo, mas no sentido de mundo de conhecimento. Deixa eu esclarecer para não ficar... Tá seguíssimo, é o que eu tô falando. Não é o seu mundo mesmo, porque ninguém nunca deixou que fosse. A gente não vive um mundo só. A gente vive muitos mundos junto de um grande mundo, né? Como você cresceu uma mulher hétero, cis e tal, você foi introduzido no mundo que faz parte da sua identidade, né? E aí você foi o quê? Afastada da vivência de pessoas trans homossexuais porque ninguém podia falar disso. Porque a gente não podia falar que existia, porque você não podia ir numa boate gay porque você ia ser mal vista, porque você não podia andar com a menina sapatão para não dizer que você tinha um caso com ela. Então, você vê que tem uma distância muito grande, né? Entre esses mundos, né? E aí, nessa questão de minoria, que eu coloquei esses exemplos na minha vivência, que a gente está tendo uma experiência prática por viver em mundos que, infelizmente, a sociedade separa. Quem que é o Zé Pilintra nessa história? Zé Pilintra, nesse contexto de malandragem carioca, ele vai ser o negro, que ele vai, depois da abolição da escravatura, ele vai ser um negro ex-escravizado, que está aqui na sociedade. Quando houve a abolição da escravatura, todo mundo fica dando beijinho para Princesa Isabel e dando louvores a Dom Pedro II, a gente tem que repensar isso, porque Dom Pedro II, ele falando com um cara alemão, com um doente alemão lá, maluco, um cara que deu umas teorias racistas pra caramba, ele falou o seguinte, nós, que era um alemão, ele falou, a gente está esperando vocês virem para cá. Quer dizer, queremos muito que os alemães venham para cá para ajudar a colonizar o Brasil. Por que quando fizeram essa abolição da escravatura, não fizeram isso com um plano para poder inserir aquele preto na sociedade que ele não tinha lugar? Quando você fala assim, a população do Rio de Janeiro amava Dom Pedro II, eu não estou falando de pessoas escravizadas. Eu estou falando só de quem era considerado gente, que eram as pessoas brancas e que tinham ligação com a corte, que nasceram aqui do governo de Portugal e que eram brancas. Só isso era a população. O resto nem era considerado animal, era considerado objeto. Né? E aí, nesse contexto onde você tem a abolição da escravatura, que os negros não vão ter mais trabalho escravo. Né? E aí, quem vai dar trabalho para esse negro? Se ele era visto como uma coisa nojenta, que ele tinha mais a que trabalhar para não ganhar, o negro ele fica solto na sociedade, começa a povoar as favelas, encher as ruas e viver nos guetos, que foi para onde esses negros foram empurrados compulsoriamente. E nesses guetos, o que acontece? Eles vão ter que sobreviver. Eles vão continuar fazendo o que eles faziam dentro da escravidão. Quero o quê? Tocar a macumba deles na senzala, para adorar os deuses, ter um momento de alívio daquela.
E aí, Zé Pilintra, ele vem como malandro carioca, como esse elemento da ginga, bem vestido, hedonista, ele não quer trabalhar, ele quer beber, ele quer beijar na boca, ele quer dar golpe. Por quê? Essa malandragem que a gente fala foi uma visão racista da sociedade em relação àquelas pessoas que tinham que lutar para sobreviver. Né? Então, o malandro vagabundo, deixa eu olhar hoje o malandro. O que é o malandro? É aquela pessoa que tem que ter muito jogo de cintura para poder não se deixar pegar e tem que ter muita criatividade para sobreviver. Uma vez eu vi uma entrevista do Zeca Pagodinho, mas um detalhe, que ele falava que antigamente, quem vivia na noite, estava andando de noite, tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso, senão era preso por vadiagem. Eu fiquei assim, gente, eu não sabia disso. Aí eu falei, nossa, porque nova, menina, criada mais, né? Eu saí tudo, mas não frequentava lugares de ficar até de madrugada, né? E aí quando ele falou isso, eu falei, gente, isso é um absurdo. Tem que andar com a carteira de trabalho, você é preso por vadiagem. Só que eu nasci em 73. 73 eu nasci. 73 foi o ano que a ditadura começou a abrandar um pouco. Era ditadura ainda, matava, morria, aquela coisa toda. Eu lembro da minha tia falar para meus filhos, leva carteira de trabalho. Você vai andar na rua sem carteira de trabalho? Eu lembro do meu pai andar com carteira de trabalho no bolso. Estou falando assim, a ditadura acabou em 85, né? Então, desde que eu tinha 11 anos, na época, 11 para 12 anos. Eu também tinha essa idade, mais ou menos. Eu nasci em 75. 75 2 anos mais nova do que eu, né? E a gente, eu lembro que ficou muito marcado na minha cabeça do vagabundo, quem não trabalha é vagabundo, como se você precisasse trabalhar para ser alguém. Tem gente que não pode trabalhar, tem gente que não precisa trabalhar, né? E nem por isso essa pessoa vai ser ruim. E o malandro, ele era esse malandro não só porque ele não gostava de trabalhar, é porque não tinha oportunidade para trabalhar. E ali ele se inseriu dentro desse meio da boemia, da Lapa, que favorecia ele através do ganho, através do jogo, e dos pequenos golpes, que o Zé Pilintra não é o ladrão que vai roubar, matar os outros. Não, ele vai sempre com aquela beirada, enganar, seduzir. Porque justamente, né, não está na sociedade como era lá atrás. Né, isso. Era discriminada. Começava pela discriminação. O que você falou, não tem emprego do negro, né? Não tem. Você tem que buscar o porquê, não o taxar, é isso. Você tem que entender o que aconteceu naquele contexto, né? Hoje ainda tem discriminação. Hoje ainda tem muita discriminação. Muita. Hoje teve machismo, de homofobia, de racismo pra caramba. Ele é evidente. Quando você quer ver um racismo forte, a pessoa branca fala assim, eu não sou racista. Eu não sou, eu até tenho amigo preto. Né? Quando a pessoa fala que não é racista, ela fala com medo. Ela não está falando que não é racista. Ela está fugindo do rótulo de racista. Mas essa pessoa branca, ela foi criada na sociedade brasileira, desde pequena, entendendo que preto não valia nada. Então, ela só não vai ser racista quando ela iniciar o processo de consciência de que ela foi criada para ser racista e de que ela tem uma de construção. Aí sim. Agora, não, eu não sou não. Você está querendo fugir de cancelamento. Você não está dizendo que não é racista. Porque se você não, o que você faz para combater o racismo? Porque não basta não ser racista, você tem antirracista. Você tem que legitimar as pessoas negras no lugar delas. Né? O Zé, ele tinha... o Zé Pilintra, que a gente está falando agora de uma falange também de uma representação que é o malandro carioca, de um grupo social que vivia no Rio de Janeiro, era que tinha que ter gingado, né? E ele ia lá, ó, fazendo assim, o movimento do malandro é sinuoso, né? Meio que, ó, jogando a capoeira, né? Que é uma capoeira, é delicioso, gente, é muito bom. Eu também adoro. Meu pai é capoeirista. E aí, ele era muito bom, cara. Meu joelho é puxado, aí começou, dói aqui, dói ali. Falei, gente, já depois de velho, vou fazer com meus filhos. Mas eu acho lindo. O canto, os instrumentos, a dança em si, né? Pô, acho lindo. A minha família de Brasília é toda da capoeira. São referência na capoeira do Distrito Federal e rodam o mundo em capoeira.
Ainda tem isso, né? Então, Seu Zé aqui, é na capoeira. Qual é o nome da... Ah, porque tem um nome, né? Cada capoeira, cada... Agora eu esqueci. Eu não sei o nome da casa deles lá, não, mas o Cleber, que é o marido da minha prima, ele tem uma família de capoeira. E essa família de capoeira ele já rodou todos os países lusófonos, Estados Unidos, Europa toda, levando capoeira com um grupo para poder mostrar nossa cultura lá, né? E a capoeira durante muito tempo foi criminalizada, né? E aí é a luta em forma de dança. E eu até ressignifico um pouco essa carta da Sônia, né? Que se a gente for ver aqui, quer ver como é que ela é colocada? 17. Ó, ela é autodefesa, jogo de cintura, saber encarar ou desviar dos problemas, estar preparado para enfrentar a situação, inteligência para agir, inteligência emocional. Na verdade, não significa não é a mesma coisa mesmo. Eu falo que a capoeira é um gingado, a ginga. Né? Ginga é um termo muito carioca, que fala da sua habilidade de dançar e também de conseguir... Dançar na vila, dançar dos problemas. Ritmo. E aí você tem essa ginga para você, ó, se desviar, se adequar e dar a volta por cima e conquistar ali o seu lugar, né? Então, acho que eu tinha muita vontade de fazer um baralho de Zé Pilintra há uns anos atrás e eu pensava o seguinte, uma carta que vai ter o balanço da canoa e a ginga. Olha só, toma cuidado com o balanço da canoa. O balanço da canoa e a ginga, os dois têm um movimento parecido, que é esse aqui, ó, né? Só que o balanço da canoa, se você tomar cuidado, ele vira a canoa e te vira debaixo d'água. E a ginga, ela te faz evitar ser derrubado. Então, você vê que a vida do malandro, ela vive na oscilação, na instabilidade, e ele usa essa instabilidade para poder sobreviver. Né? Quando o Zé Pilintra vem lá de Alagoas, no balanço da canoa, ele já foi muito esperto e ele aprendeu que a canoa balançando, jogar ele fora de lá, ele se balança primeiro para a canoa jogar ele fora. Ele lá fora, isso aí. Aí a capoeira vem com essa forma de você se adequar a situações e ser flexível e conseguir ter ginga para o balanço da canoa não te derrubar. Derrubar. Né? As cartas, assim, têm um significado, assim, que você para estudar, você fala, realmente, é a vida, né? Cada carta você vive uma coisa, um momento na sua vida. Sim, a carta é uma representação da vida. A gente, quando vai dar aula, eu faço muito isso, então, qualquer curso que eu dei, do curso de baralho de Zé Pilintra, do curso de baralho de Sibila da Estrada, do curso de baralho de carta do baralho de Zé Pilintra e eu não sei disso, gente. Sim, eu estou gravando um curso do gente. Curso da Sônia, eu devoro tudo que a Sônia produz. Estou esperando a Sônia fazer o livro da malandragem. Você sabe de alguém que dá o curso do baralho? Porque eu sei que você ia dar o curso. Você a Sônia falou, Alex vai dar o curso. Mas eu não estou sabendo. Às vezes a pessoa me pergunta, tem alguém? Não sei o que. Olha, não tem ninguém, não sei. Não. Vamos organizar no Demeter, no cursinho? Vocês fizeram a parceria que faz aí juntos, cada um. Vamos embora. Mas não sabia, juro que eu não sabia. Que você já estava dando curso do baralho. Tudo, Sônia, eu estudo a fundo. A fundo. Então, o baralho da malandragem, como já tenho essa... porque assim, primeiro que... já, né? Já tem essa conexão fluida. Tudo essa questão da malandragem. Foi interessante quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu tive uma matéria cultura brasileira. E qual foi o trabalho que eu apresentei? O Malandro Carioca. Falei ali. Depois eu fiz uma pós-graduação em Antropologia Social e Cultural, que me deu mais instrumento para poder observar esses fenômenos, as identidades que surgem, né? O Malandro Carioca é uma identidade. Ele já não é mais aquele malandro, é todo mundo que se comporta ou se identifica com ele, né? E aí, junto desse estudo, dessa vivência e dessa conexão com a espiritualidade, quando eu peguei o baralho da Sônia, eu falei, caraca, isso aqui, bebê, isso aqui já deu caramba, gente, estamos juntíssimos aqui, olha. Eu falo pra Sônia, quando eu convido, né, alguém para falar sobre o baralho dela e tudo, eu sempre falo, Sônia, quem falaria sobre o baralho tal com propriedade? Aí, ó, fulano. Sônia, quem você indica para falar sobre o baralho tal? Beltrano. Porque, assim, é o baralho
dela, tudo bem, que elas falam que não é dela, que é da espiritualidade e tal, eu sei, mas assim, foi ela que é autora do baralho. Então, assim, ela sabe quem vai falar com propriedade, porque assim, ela já tem a conexão com a pessoa. Aí ela falou, não, Alex, malandragem, Edjane, Maria Mulambo. Os outros eu posso falar que ainda não teve a live, então fica aguardando aí. Sônia é maravilhosa. Sônia é uma amiga, uma irmã, ela é família, ela nem cabe em rótulo só de amigo, porque é pouco para ela. O carinho que a gente tem, o amor que a gente tem por ela, o espaço que ela tem. Quando eu estou desesperada, eu falo com ela, Sônia, não sei o quê. Não, Paulinha, isso. Eu falo, tá, desculpa que eu sou novinha, eu sou uma criança ainda, tô criança. Somos todos crianças, hashtag. E é legal porque esse Zé Pilintra, esse malandro carioca, ele foi uma coisa tão expressiva lá no começo do século XX, que ele deu origem ao Zé Carioca, né? O Zé Carioca é um malandro. Ele é uma personagem indígena que na época da política da boa vizinhança, das relações... Tem o chapeuzinho, né? Tem o chapeuzinho. Ali, sempre dando golpe em tudo, sempre rindo, né? Malandro é feliz. Agora não tem tempo para tristeza, não. O malandro, ele é um vencedor. Ele dá a volta nos problemas, ele tá na merda, ele dá a volta na merda e ri dela. Né? Então, ele está sempre mantendo essa boa disposição por essa capacidade que ele tem de se flexibilizar, contornar os problemas e sair ali. Né? E até na Disney o malandro foi parar. Rodou o mundo, né? Rodou, né? Rodou o mundo. Aí eu fico assim, muito feliz da nossa... Assim, querendo ou não, é a nossa cultura, né? Do malandro da Lapa. E vai indo a fundo, vai abrindo portas mundo afora, porque eu acho que é muito importante isso. Sim, o lugar do malandro, ele é justamente na rua, né? E a casa dele é a rua, né? A casa dele é esse lugar dos oprimidos, né? Quem fica na rua? Quem é expulso de casa, quem não paga a habitação. E quando a gente fala de rua, não é só a rua em si, né? Mas vamos botar o seguinte, suponhamos que fizeram uma festa, mas assim, é uma festa daquele público homofóbico, não vai me convidar. Eu fico do lado de fora olhando ali da porta. Eu fico da rua, né? Se tem um clube do bolinha ali, homem adora excluir mulher, né? Faz uma festa, não deixa nenhuma mulher entrar. Né? Ela fica do lado de fora, é isso aí. Fica do lado de fora. Então, o lugar do lado de fora, da porta da rua para fora, a calçada e a rua que passa o carro, é o lugar do malandro. Ele circula ali. Né? Ele anda muito bem em todo lugar. Ele é onipresente, ele vai em tudo quanto é canto, né? Roda tudo. A Sônia, quando fez o baralho da malandragem, aí ela me mandou um baralho comum também. Aí eu falei, poxa, aí é crueldade. Já é difícil pra mim o da malandragem. Ela me manda um comum, abro todo dia uma cartinha lá, no baralho comum. Ali com o Zé, deixa ele ali com a malandragem. E é lindo, né? O trabalho dela é muito bonito. Amo o trabalho dela, amo o teu trabalho, da Edjane. Que assim, gente, olha, eu amo o trabalho de todo mundo, mas eu tô falando de quem eu conheço. Tem gente que eu não conheço, tem pessoas maravilhosas. Você também tá à vontade de gostar do trabalho de alguém e também de gostar mais do trabalho de uma pessoa do que de outra. Isso faz parte da vida. A gente não tem que gostar de todo mundo igual, não. Porque se a gente fala que a gente gosta de todo mundo da mesma forma, mentira, porque a gente sabe que não gosta mesmo. Tem coisa que a gente gosta mais. Precisa ser delicado com as pessoas, Alex. Você como um bom sagitariano, olha, você como um bom sagitariano, eu entendo. Eu falei de sagitariano, eu entendo. A família inteira, é avó, tia, marido, amigo, eu conheço muito sagitariano, é o que eu falo pra eles. As pessoas falam pra mim, por que você andar com sagitariano, gente? São os cavalos, para mim, são as melhores pessoas, porque eles vão te falar o que eles pensam, o que eles acham, não tem mimimi. Libra, Gêmeos ou Aquário, você é de algum signo de ar? Gêmeos. Libra, Gêmeos.
Ah, tinha que ser, eu tô vendo lá em você tudo. Quando você fala assim, mas eu não posso desagradar os outros. É arte, tem que estar ligado com todo mundo igual, assim, o ar é Não tudo. posso desagradar os outros quando eu tô de bem, assim, boa, bem, assim, quando dá o vento aí, meu filho, não tem a grana certa. Mas eu entendo o que você está falando, e até também todo mundo essa postura. Eu estou no Lenormand, por exemplo. Se eu for falar, eu evito falar do trabalho literário, dos outros assim, de todas as obras, porque tem obra que eu não gosto. Eu não gostei, achei que foi um trabalho que realmente não deu certo, ou porque foi feito num momento muito lá para trás, era o que tinha, ou porque foi mal feito mesmo. A gente tem um monte de coisa ruim produzida hoje, produzindo as coxas de qualquer jeito, aí a pessoa vai e escreve 50 livros, eu sou escritor, e porque produziu um monte de livro, vai ler o livro, aquilo não vale nem 2 páginas. Conteúdo. Não dá, né? E aí, eu também, mas assim, quando eu falo assim, eu gosto muito do seu trabalho, eu falo, eu não quero dizer que eu gosto do mundo igual, não. Eu não vou dizer de quem eu não gosto. Mas, vou dizer assim, ó, respeito todos os profissionais que têm o seu trabalho feito e as pessoas que reconhecem esse trabalho. Né? Como todo trabalho. Como todo trabalho. Tem aquelas pessoas top, tem mas, as por exemplo, medianas e tem aquelas que, né, a gente fala, poxa. Se eu falar assim, eu adoro o trabalho da Nath, eu acompanho o perfil dela, ela já deu uma entrevista para ele no Mulambice, e a gente, quando me mostrou, eu fiquei encantado, aquilo ali é bonito pra caramba, tem um monte de gente. Ela é de uma energia, minha filha, que olha... Eu falei, gente, nossa, professora, né? Fala bem de... Gente, é mais do que eu vou... É ótimo, porque aí eu consigo, né, me soltar. Se a pessoa for mais assim... Porque é aquilo, eu procuro estar aqui, porque eu falo muita besteira. Eu sou uma pessoa que fala e não penso. Então, eu procuro, sabe, me manter um pouquinho. Meu marido fala assim, nossa, tu não é assim, não. Eu tenho que manter uma... Porque assim, eu falo, depois eu falo, falei besteira, falei merda. Aí eu falei, merda. E fica aí pra todo mundo ver, né? Eu falei, não dá pra ser assim o tempo todo. Então, eu procuro me... Mas eu, no dia a dia, eu sou assim. Também. Assim, como a rede social ela tem uma certa informalidade, né? Eu procuro, assim, eu não gosto de fazer muita força para certas coisas, não. Então, quando você viu o Alex, você vai ver esse Alex aqui, dentro da faculdade, ou na academia, produzindo um trabalho, você vai ver na militância, você vai ver na minha família, você vai ver na boate e você vai ver no meu perfil. Eu falo merda mesmo, sou muito informal, falo besteira, fico rindo, faço piada, mas eu consigo entregar meu trabalho com excelência, com profundidade, falando, sendo tudo isso. Eu não preciso ficar assim, meu nome é Alex Repetir, eu vim aqui falar com vocês do Baralho Cigano. Ah, pelo amor de Deus, olha pra minha cara, gente. Olha pra minha cara, por favor, né? Deixa eu falar uma particularidade aqui. Eu fui com a Edjane, nós fomos na Juliana Serpa. Fomos tomar um lanche da tarde. Aí a gente foi, tirou foto, tá? Aí a gente falando, ela, não, aqui é muito legal, vou trazer uma amiga minha aqui. Eu falei, poxa, não, Alex aqui? Isso aqui não é pra Alex, não. Eu falei, gosta, gosta de farra, gosta de negócio de... É verdade. Eu até vou, eu acho engraçado, eu fico rindo. Tudo bem. Se eu tiver que comer com gato com talher de peixe e com taça de vinho de água... Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu acho um saco. Eu sou informal. E você ser informal não quer dizer você ser mal educado. Você ser informal não quer dizer você ser superficial. E aí o bacana é isso. Foi igual uma vez eu fiz uma live mais bacana, tem muita audiência no YouTube. Eu falei sobre amor, sexo e relacionamento na teatro de Baralho Cigano, vestido de unicórnio, como foi de carnaval. Falei, gente, eu sou LGBT, então se eu ouvir a bicha aqui falar agora de Baralho Cigano bem pra caramba, segue, bem bônus comigo. E só subiu o número de audiência ali. Pai botando slide ali, falando e dando aula. E apresentando um conteúdo bom pra caramba, de forma divertida, porque assim, eu sou professor, né? Sou um professor informal, dentro dessa área de oráculos, eu sempre dei aula para isso, como palestrante, em outros assuntos além da espiritualidade, eu falei sobre gênero, sexualidade,
E eu agora estudo para ser professor formalmente, que eu tenho uma licenciatura de biologia, né? Para ser professor de ciências. Então, Gente, gente, é uma coisa nada a ver com a outra. é muito bom para eu, gente. Eu fico, gente, mas peraí, jornalista, né? Biólogo. Cara, assim, eu tenho que casar isso aí. De repente, casa e eu não sei. E aí, para ensinar, a melhor forma que você ensina é brincando, gente. Sim. É quando você pega aquilo e você deixa a pessoa que está recebendo essa informação à vontade. Você aproxima essa pessoa de você. Aproximar não é perder o respeito. Porque ela precisa saber que eu estou aqui como professor. Eu diria até, eu tenho uma visão, né? Minha forma de ser professor é muito próxima da visão de professor hoje, que é um mediador do aprendizado. Não é aquele que detém o conhecimento, que passa para você, que te vomita, despeja seguro que você aguentar aí. Não, eu vou chegar e vou estar do seu lado, te acompanhando no seu processo de aprendizado. Né? E aí, para eu estar do seu lado, eu preciso estar próximo de você, então tem que ser agradável, né? E eu sou autêntico, eu sou essa galhofa. Você é um sagitariano diferente, hein? Você é um sagitariano diferente. Eu gosto de verdade, Sagitário é a palhaçada viva, é a festa. Olha, os que eu conheço são tudo meio... São brincalhões, risões e tal, mas são meio sisudos, hein? A maioria... Verdade, é meio soberbo, né? Meio... desse jeito. Sabe qual é o lema? Que eu vivo falando em live? Que quando alguém encontra na rua que não fala, eu falo assim, gente, de difícil já basta a vida, eu sou facinho, é só chegar. Não tem problema, é só vir. A vida é fácil, gente, eu não sou difícil, eu não complico as coisas. Principalmente se falar em relacionamentos humanos, né, eu vou ser muito mais acolhedor. Quando você falar sobre isso, você tem que ter essa flexibilidade. Vamos falar. Cara, se eu não gostar de você vai dizer assim, cara, você tá um saco, não tem nada a ver contigo, mas olha, eu entendo que você é necessário, me dá um abraço, te amo, tchau. Vou libertar você e a mim. Fui. Quem que segura o quando eu não gosto, é difícil. Vamos lá. Oi? Eu não escutei o que você falou. Eu estava rindo, falando também. Não, eu falei assim, o malandro é livre. Quem segura o seu Zé? Mostra aqui. Isso aí. Ninguém segura. Ninguém segura. Mas é isso. Você está dando o curso. Olha, fala um pouquinho dos seus cursos. Fala um pouquinho do seu trabalho. Também, você falou no início, né? Mas não do seu trabalho. Você falou do trabalho mais de professor, do que você faz e tal. Mas divulga seus cursos também. Ninguém é melhor do que você para divulgar. Opa, o secretário falando dos cursos. Eu tenho cursos, nesse momento que está aberto, né, eu tenho 3 turmas de workshop que estão gravados já, que eles são básicos muito bons, são um conteúdo enorme. O pessoal que viu esse curso ficou doido, que era tanta coisa que se perdeu lá dentro. De baralho cigano básico, né, que eu vou falar do significado das cartas e um pouquinho de método, de oficina de magia com as cartas de baralho cigano e conselho com o baralho cigano. São 3 cursos que já tenho gravado. E 4 de julho agora vai iniciar, eu não gosto, vai iniciar uma turma de baralho cigano de 1 ano. Então a gente vai ficar 1 ano ali, nos encontrando a cada 15 dias. Por que cada 15 dias? Para a pessoa ter uma folga no meio da semana para poder fazer outros cursos, outras coisas, e também ter tempo para poder ter dúvida, né, dividir e assimilar aquele conhecimento, né? Sempre de 8 às 10, vai ser às terças-feiras dessa vez, e ao vivo, mas aí se eu não queria fazer seu curso, mas terça-feira eu tenho um compromisso. Não tem problema, meu amor, as aulas estarão todas gravadas, você pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser. Eu sempre falo assim, não assistiu no dia? Assiste a aula e finge que eu estou falando com você. Finge que está ao vivo. Quando eu falar, o que vocês acham? Escreve aí no chat. Porque quando você escrever a mensagem, vai chegar uma notificação no meu celular. E provavelmente, se eu tiver mais disponível, eu vou responder na hora ali para você. Então, se não for na hora, vai responder também. De qualquer maneira, vai ter resposta. Dá aquela sensação de que eu estou participando da aula ao vivo. Né? Aí eu tive dúvidas, eu não consegui perguntar para você. Pergunta ali ou no grupo, porque eu vou pegar, dependendo, se eu não conseguir responder essa dúvida para você na hora, numa mensagem curta, ou eu achar a dúvida muito interessante, eu vou levar para outra aula, na ver tema da aula.
né? E a aula, Paulinha, ela está feita de uma maneira muito bacana. A gente começa com um estudo de caso, todos os casos reais, que eu já tenho feedback deles, já tenho retorno deles, né? E depois eu passo para a explicação simbólica da carta, profunda, todos os conceitos, aprofundamento. A seguir eu vou explicar a carta como uma personalidade. Que pessoa é essa daqui? Né? Depois eu dou uma introdução às combinações, passo umas sugestões de combinações breves para a gente poder entender essa dinâmica. Olha só, vou ficar um ano leve nas combinações, né? Depois eu tenho um segundo ano que é de métodos. Aí quando entrar você já tem a combinação muito mais assimilada ali. E a terceira parte do curso é mais bacana. Como que a gente acaba a aula? Eu vou pegar e vou emitir a frequência da carta. Vou pegar a carta, a gente vai fechar os olhos, que a gente aprendeu hoje. Vou recortar o significado da carta, transformando ele numa propriedade, vou vibrar isso na sua vida. Então, por exemplo, caixão. Como é que você vai vibrar a carta do caixão? Ativo a vibração da carta do caixão, fazendo com que a gente consiga encerrar as coisas que estão pela metade, jogar fora o lixo que não presta pra gente, se libertar do passado. Você tá falando pra mim isso? Você tá falando pra mim isso? E se eu pegar o cavaleiro, segue em frente, toma impulso. Então eu vou vibrar essa energia para que ela haja da forma que eu programei. Aí a gente vai ter uma experiência energética com as cartas. Sempre que eu chegar numa aula, eu passei 15 dias vivendo a vibração das cartas que foram aprendidas anteriormente. A gente está fazendo o quê? Criando uma conexão com o baralho, para quando você for aprender magia com as cartas, você já está com a conexão bem afiada. Então esse é o curso de um ano que vai ter. Se vocês quiserem mais informações, venha aqui no Lenormando, manda direct para mim, ou vai ali na bio, tem o meu WhatsApp de trabalho. Aí vocês mandam a mensagem ali, que dentro do horário que eu verifico o WhatsApp, eu vou responder vocês e falo das condições do curso, que isso não está caro, e ele pode ser, você pode pagar mensalmente, ou você pode pagar ele inteiro com desconto, aí depois a gente negocia e conversa isso. E vai estar lá material para vocês, vídeo, o PowerPoint eu vou ceder com uma imagem para vocês baixarem com as informações. Enfim, vem aprender baralho cigano com futuramente. Sim, com certeza. Vai ter baralho de malandragem, sim. Vamos fazer aí uma parceria bacana, dar um cursão maneiríssimo. Maneiro! Poxa, você tem que dar um curso que se pudesse ter no final um encontro com a turma. Olha, pode, que eu tô aqui no Rio, se encontra na Lapa. Por que a gente não faz a coisa? A gente vai lá no Santuário do Zé Pilintra, que fica ali no final do Arco da Lapa. A gente faz uma bela oferenda para ele. E depois, dependendo da hora, a gente dá uma volta ali pelo centro, sai no barzinho, bate um papo. Olha aí. Maravilha. Fechou. Vamos sim. Alex. Bora, meu amor. Beijo. Muito obrigada. Estou muito feliz. Você é uma pessoa maravilhosa, com uma energia ímpar, assim, que vibra muito. Tenho certeza que você faz muito bem a todas as pessoas que passam na sua vida, ou pela internet, ou presencial, ou por um oi assim, rápido na rua. Mas você tem uma energia muito boa, muito alegre. Você também é gente, né, Paula, que se soma aqui, olha só, que transbordar de energia boa que está nesse dia hoje. Não, o Sagitário é Geminiana. Aí, fechou, é o eixo. Gente, eu amo Sagitariano. Não tem jeito, pode ser carrancudo, pode ser alegre, pode ser brigão, pode ser amoroso. Cara, eu amo Sagitariano, eu acho assim que eles são maravilhosos. Há controvérsias do povo, mas para mim são maravilhosos. Deixa eu falar. Sabe? Que eu só falo bem vegetariano. Tá bom? Quando quiser, pode vir, as portas estão abertas. E vamos sim marcar uma live da Casa do Baralho, falar sobre a Casa do Baralho. Não é? Gostei A Casa do Baralho. Eu sempre tive vontade de falar isso com a Edjane. Eu falei, poxa, é a Casa do Baralho. Assim, eu conheço o Alex, conheço a Edjane e tal, mas assim, a Casa do Baralho em si, entendeu? Então, quando a Nath estiver aqui, se ela estiver disposta no momento, que também às vezes a gente não está no clima, mas se ela tiver, a gente abre uma live de 10 minutinhos, tomando café na Casa do Baralho, no vídeo de baralhos, falando que está aqui. Você vem, a gente faz, sei lá, 1 hora só, andando pela casa, indo para a sala, indo para a da Jane.
Eu sempre pensei, eu falei, gente, a casa do baralho, gente, mas não tem nada na casa do baralho. Tem a live, mas tem coisa. Quem te conhece, quem conhece. Aí, a Nação Passinha também, gente, é fato nossa tribo. Olha, essa semana foi dos facinhos, tá? Só facilidade. Eu fiquei tão de boa. Tive nem trabalho. Geralmente eu tenho que perguntar. Tal. Não, vocês já estão férias. Vai falando, eu só vou contigo. Ótimo, adoro, sim, adoro. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada a todos que participaram da live. A live vai ficar gravada. Quem quiser assistir, quem teve que sair para cuidar de casa, de estudo, de qualquer outra coisa, está aí gravada. É só você entrar na minha página e ver aí. Vou compartilhar com o Alex também. Um beijão. Beijo, muito pessoal. Obrigada, adorei fazer essa live com você. Beijo. Salve a malandragem. Salve a malandragem. Viva de malandros e malandros. Beijão. Tchau, tchau.